Fala galera, esse é o vídeo mensal do canal que a gente sempre faz a respeito da carteira pública, que é um projeto que a gente iniciou lá em julho de 2020, com um capital inicial de R$ 20.000 e depois, a partir dos meses seguintes, com aportes mensais de R$ 1.000, sendo que de janeiro a novembro são R$ 1.000 e em dezembro o aporte é de R$ 2.000. Essa aqui é a planilha clássica do canal. E agora eu vou mostrar para vocês lá na corretora qual que é a custódia, ou seja, quais são os ativos dessa carteira pública. Sempre lembrando que todas as operações que a gente faz aqui no canal não são com a intenção de indicar para vocês que vocês comprem um ativo, mantenham ele ou se desfaçam, ou seja, que vendam esse ativo. A ideia é dar subsídios para que vocês tenham com isso conhecimento para gerenciar a própria carteira de vocês. Interessante disso é sempre vocês terem a ajuda, o auxílio de um profissional de mercado, principalmente quando vocês estão começando a investir, para que com isso vocês evitem cair em armadilhas do mercado que muitas vezes tem, porque a partir do momento que tu começa a investir, é muito importante tu começar a estudar, a entender dos riscos. Não só dos benefícios, porque realmente tem muitos benefícios com relação ao mercado, e principalmente na parte de opções, mas existem também os riscos. Então, conhecimento é tudo. Vamos lá então para a carteira em si. O que é a carteira? A carteira na parte de renda fixa, aqui a gente tem alguns CDBs de alguns bancos, com taxas pré-fixadas ou pós-fixadas, e alguns com investimentos que têm uma taxa mista, ou seja, esse aqui, por exemplo, ele paga IPCA mais uma taxa de juros de 4,17% ao ano, ou seja, ele vai te pagar a inflação, índice de preços ao consumidor amplo, mais 4,17%, por ser LCA, não existe a tributação de imposto de renda. Mais abaixo na carteira, tem alguns que são títulos públicos, Tesouro Direto, que são conhecidos também como sendo livres de risco, ou seja, os títulos públicos eles são garantidos pelo governo federal. Quando a gente investe em títulos públicos, nada mais do que a gente está emprestando o nosso dinheiro ao governo federal. Então, teoricamente, eles são livres de risco porque eles têm uma garantia do governo. É muito mais fácil, de repente, uma instituição financeira, ou seja, um banco, chegar a ter algum tipo de situação de liquidação extrajudicial, vir a falir, do que o próprio governo. Por isso que é conhecido como livres de risco. Tem aqui IPCA mais 2035, um título mais longo, e um título um pouco mais curto aqui, que é o IPCA 2026. Todos os títulos públicos, eles são tributados em imposto de renda. De acordo com a tabela de imposto de renda, que começa lá em 22,5% e vai até 15%. Mais abaixo, então, eu vou mostrar a custódia da renda variável da carteira pública. Ou seja, aqui tem os FIs da carteira pública. Vocês percebem aqui que se trata de opções. São opções do tipo call, L199, da Rumo SA. As ações aqui da Itaúsa. Fleury também opções, ações e assim por diante. Então já é uma carteira que ela já está começando a tomar corpo. Já tem 8 ações nessa carteira pública, os 6 FIs que já tem desde o início e a parte de renda fixa, que tem CDBs, LCA e títulos públicos. Ao longo do tempo, desde julho de 2020, com aquela constância de aportar mensalmente R$ 1.000 e fazendo sempre uma alocação estrutural realmente inteligente da carteira. A gente vai lá para a planilha. A ideia inicial aqui é de ter cerca de 50% em ações, 30% em renda fixa e 20% em FIs. No atual momento aqui tem 57% em ações, 26% em renda fixa e cerca de 15% em FIs. E com um caixa aqui do que sobrou no mês de novembro, de cerca de R$ 268, que representa cerca de 0,5% da carteira. A gente vai mostrar agora as operações feitas durante o mês de novembro de 2022. Foi feita então uma remuneração aqui em Brasil Malls, na série L110, strike R$ 11, 400 opções a 4 centavos, ou seja, entrou R$ 16 para essa carteira. Qual que é a ideia? A ideia é o investidor ter uma carteira diversificada com bons ativos e, ao mesmo tempo, utilizar as opções
para gerar renda mensal. Essa carteira ela foi criada com a ideia de aposentadoria. É uma ideia de geração de renda futura, tendo um risco realmente reduzido com relação a toda a sua estruturação, e com isso, de uma maneira inteligente, a gente vai fazendo esse rebalanceamento. E também o principal, de ter uma gestão ativa. Ou seja, não é simplesmente aquele investidor buy and hold que ele compra as ações e espera. A gente compra e realmente faz uma gestão ativa desse portfólio para gerar renda, principalmente através da utilização de opções. CCR também foi feito geração de renda aqui na série L135, no strike 13,21, no total de 100 opções. A CCR, a gente tinha sido exercido, ou seja, tinha entregado lá em agosto, quando tinha 300 opções, no strike 13,50. E aí esse valor entrou para a carteira e ao longo do tempo a gente pensa em qual ativo que a gente vai entrar. Se a gente vai entrar ou no mesmo ativo ou em outra ação. E dessa forma vai fazendo uma gestão ativa. Outra operação também durante o mês, compra adicional de CCR, comprando mais 160 ações de CCR a 11,25. Também uma remuneração aqui em Fleury, na série L200, de strike 19,82, a 15 centavos, entrando mais R$30 de geração de renda. Fiz uma rolagem em Rayon 3. A rolagem nada mais é do que a gente está posicionado em uma opção, no caso estava vendido na posição K195 de strike 19,50 e a gente zerou, ou seja, compramos novamente essa mesma opção a 88 centavos e fizemos uma venda na L199 de strike 19,98 a R$1,16. Essa rolagem, no caso, foi uma rolagem positiva, ou seja, entrou renda para a carteira. Então aqui, ó, R$1,16 menos 88 centavos, entraram 28 centavos por opção nessa rolagem em Rayon. No mês também eu fui exercido em KLBN11, ou seja, em Klabin, em 200 Klabin a 21,57. Então eu não me importo de repente, em algum momento, entregar as ações. Eu percebo que muitos inscritos, às vezes, eles questionam: ah, mas tu entrega as ações mesmo? Tu não tem receio com relação a isso? Eu entendo o seguinte, que a partir do momento que tu tem um portfólio diversificado, com diversas ações, tu não está realmente concentrado em apenas uma ou duas ações, e tu vai gerenciando esse portfólio, e se tu fez uma geração de renda e uma venda de opção de compra, OTM, ou seja, fora do valor do dinheiro, tá acima do seu preço médio, é interessante sim, muitas vezes tu entregar, porque muito provável tu já tenha tido um lucro realmente muito grande com essa posição. A partir desse momento, o investidor ele pode pensar com a cabeça fresca, calmo, em qual outra operação ele pode fazer. Ou em ações, utilizando opções, ou mesmo alocando esse recurso em FIs, ou renda fixa, ou qualquer outra modalidade de investimento que o investidor pense. Então aqui eu fui exercido, ou seja, eu entreguei essa posição a 21,57 de 200 ações de Klabin. Seguindo então, fiz uma remuneração em Itaúsa no strike 9,93. Lembrando que a série L Call, ela vence dia 16 de dezembro de 2022, ou seja, eu estou lançado, eu vendi call no total de 440 a 3 centavos, entrando mais R$13,20. Também em Sanepar, strike 21,06, 200 a 17, entrando R$34 de geração de renda. E os Minas também, um total de 400 opções, strike 9,46 a 3 centavos, R$12. Aproveitando durante o mês, eu fiz mais um aporte dentro do valor que tinha em caixa, pelo exercício de CCR do mês anterior e mais o valor de aporte dos R$1.000 do mês, comprei mais CCR e O3. No fracionário aqui 440 ações e mais 100 ações aqui também de CCR, mais 140 ações. Os Minas também fiz um aporte comprando mais 200 ações a 7,75, debitando 1.550. Aproveitando então, fazendo uma remuneração em Uzi Minas também no mesmo strike das outras 400, 9,46, 200 a 2 centavos, entrando R$4. E por fim, fazendo um novo aporte em Itaúsa,
comprando aqui 60 ações a 8,80 e 100 ações a 8,75. Finalizando, essas foram as operações durante todo o mês de novembro de 2022. Lembrando que não é recomendação, mas a partir disso vocês conseguem ter um pouco mais de subsídios e entendimento para que vocês possam fazer as operações de vocês. Seguindo então, eu vou mostrar no gráfico para facilitar um pouco mais o entendimento. Então aqui dentro do Profit, essa é a posição de Raio 3, ou seja, de Rumo SA. Eu entrei a 19,89 nessa posição e utilizando as opções ao longo do tempo, o meu custo atual aqui está em 17,17. Ou seja, esse custo atual ele não é como base para a nossa declaração de imposto de renda, mas é só como uma forma didática para que vocês percebam que vocês podem sim ter uma carteira de investimentos e ao longo do tempo gerar renda e diminuir, digamos assim, o custo de aquisição, sendo feito isso de uma maneira ativa. Vou pegar aqui então 19,89 menos 17,17, geração aqui de R$ 2,72. O importante disso é que muitas empresas, muitas vezes, não pagam dividendos ou juros sobre capital próprio, ou se pagam, pagam muito pouco, entre 6%, na média 8%, em torno disso. E com isso vocês conseguem gerar dividendos sintéticos, muitas vezes isso de forma mensal. Então, R$ 2,72 dividido pelo valor de 19,89 vezes 100, isso aqui já gerou 13,67% durante o período que eu estou posicionado nesse ativo. O que é interessante. E estou lançado aqui na L199, ou seja, no strike 19,98. Significa que, se no dia 16 de dezembro de 22, que são da série L, das calls, a ação estiver acima de 19,98, eu posso ou não entregar as minhas ações ao valor do strike. E ao longo do tempo, eu acabei gerando renda, ou seja, recebendo um fluxo de caixa, muitas vezes mensal, e fui sempre trabalhando isso de uma maneira técnica e inteligente com relação a essa estrutura. Vamos voltar lá para a planilha. Então, na sequência aqui, com relação à carteira, na parte de FIs, durante o mês, gerou R$ 74,31. Sempre lembrando que esses R$ 74,31, eles entraram de forma líquida e isentas de imposto de renda. Até o momento que eu gravo esse vídeo, os rendimentos de FIs eles não são tributados. Existe uma possibilidade no governo atual, ou mesmo que não fosse no governo que entrou ou no que estava anteriormente, existia uma possibilidade muito forte de que venha a ser tributado. Mas por enquanto, até o momento, não é tributado. Então, 74,31 de geração de renda. Durante o mês, eu fiz um resgate que eu tinha aqui 321,49 de Tesouro Selic, que é um tesouro, que é um título público que ele é pós-fixado, vinculado à Selic, não é? E eu acabei fazendo um resgate aqui, entrando 362,98, que eu acabei utilizando junto com o valor do exercício de CCRO13 e com o valor do aporte mensal de R$ 1.000 para fazer as compras durante o mês de Itaúsa, novamente de CCR, e fazer também um investimento em renda fixa aqui em IPCA mais 2026, aproveitando a taxa de 6,36. Esse investimento aqui ele é tributado em imposto de renda, são os títulos públicos. Na sequência, então, como eu fui exercido em Klabin, dia 27/7, na série K220 ao strike de 21,57. Entrou também, então, nesse mês, esse valor líquido aqui de 4.310,84, foi o que eu utilizei para fazer as operações do mês. Essa é a aba que eu lanço todas as operações do mês com relação a aportes em ações. CCR aqui então no 11/11 de 22 comprei 160. Dia 22/11, 140 ações a 11,40. Mais à esquerda aqui a gente percebe que fiz um aporte em Uzi Minas. Dia 24/11, 200 ações a 7,75. E por fim, o aporte em Itaúsa, no dia 28/11, 60 ações a 8,80 e 100 ações a 8,75. Vamos lá para o controle. O controle aqui é uma aba onde eu coloco vários dados. Os dados do aporte, que são os R$ 1.000, no dia 11/11,
E aqui toda a geração de renda dessa carteira estruturada durante o mês de novembro de 22. Nas opções, gerou R$ 311,21, os rendimentos dos FIs que foram aqueles R$ 74,31, líquidos de imposto de renda. O rendimento da renda fixa durante o mês foi de R$ 139,89 e no mês os proventos das ações aqui trouxeram uma grata surpresa, gerou R$ 541,53, que foi referente aos rendimentos aqui de Klabin, estava posicionado, que entrou de dividendo R$ 51,07, juros sobre capital próprio R$ 34,14, a Semin 3, que é a CSN Mineração, entrou de dividendos R$ 321,40 e juros sobre capital próprio R$ 105,64. E por fim, CCRO3, que pagou no último dia do mês de novembro de dividendos, que são líquidos de imposto de renda, R$ 29,28. Fechando com isso, um total de geração de renda de R$ 1.066,94 no mês de novembro de 22. A ideia é que ao longo dos meses, ao longo dos anos, com aporte constante, fazendo isso de maneira disciplinada, a geração de renda venha crescendo. Então a gente vai lá para a aba Evolução para mostrar para vocês. Aqui no mês de julho de 2020, a gente começou a carteira pública. Então de julho a dezembro, a gente praticamente metade do ano a gente fez um investimento. Gerou de renda aqui R$ 1.003,13. Já no ano seguinte, em 2021, gerou R$ 2.617,68. E agora, em 2022, até novembro de 2022, já gerou de renda aqui praticamente R$ 4.119,58. Então, a gente já percebe aqui uma escadinha realmente crescente na geração de renda passiva. Essa é que é a ideia. A ideia é fazer uma carteira estruturada, uma carteira pública que sirva de subsídio para que vocês realmente comecem a entender como que funciona o gerenciamento de um portfólio, principalmente com a utilização de opções. Tá bom, pessoal? No vídeo de hoje é isso. Bons investimentos a todos e até o próximo vídeo.